Mas no nosso dia a dia, manter essa fé e essa dedicação ao Senhor e ao serviço que Ele nos compete, como é difícil. Eu lembro que Haroldo Dutra Dias diz assim: Deus não põe para falar em doutrinária, em palestra, nenhum ser perfeito e angelical. Vocês já repararam? Nenhum. Porque a gente precisa se identificar com o que está sendo orientado. Primeira coisa. E a gente precisa dar chance de estudar isso aqui. Para a gente nos rever nossa rotina, rever nosso dia a dia, rever nossas angústias. Menina, e quando a gente está falando aqui, novas reflexões vão aparecendo e provavelmente vocês ouvindo também. E quanto de experiência cada um tem para trazer em relação a isso, né? Então, pensemos nisso, né? Ele traz então a vida contemplativa. Os homens que se consagram à vida contemplativa não fazem nenhum mal e só pensando em Deus, tem perante ele algum mérito? E aí tem aquela célebre resposta, né? Que se a gente não faz mal, mas também não faz bem, a gente não tem mérito. A gente precisa praticar o bem. E para praticar o bem, nós temos que estar em convívio em sociedade. Claro que a gente vai ter momentos que a gente precisa se afastar um pouquinho mesmo, se equilibrar, porque ainda não somos espíritos perfeitos, evoluídos, né? Então a gente precisa se afastar um pouquinho, se equilibrar. Mas você não vai se santificar se afastando da sociedade. Então, em O Céu e o Inferno, Allan Kardec traz um texto que fala assim, porque a gente pensa assim, essa contemplação, em algumas religiões, fala que a nossa recompensa será essa contemplação, né? Quem fez o bem vai ficar contemplando no céu, né? Então ele fala, a felicidade dos espíritos bem-aventurados não está na ociosidade contemplativa, que seria, como foi dito muitas vezes, uma eterna e fastidiosa inutilidade. A vida espiritual em todos os níveis é, ao contrário, uma constante atividade, mas uma atividade isenta de fadigas. A bem-aventurança suprema consiste no gozo de todos os esplendores da criação que nenhuma linguagem humana poderia exprimir, que nem a imaginação mais fecunda poderia conceber. No conhecimento e penetração de todas as coisas, na ausência da dor física e moral, numa satisfação íntima, uma serenidade de alma que nada altera. No amor puro que une todos os seres em consequência da ausência de todo atrito pelo contato com os maus, e acima de tudo na visão de Deus e na compreensão de seus mistérios revelados aos mais dignos. Ela está também nas funções em que se é feliz por ser dela encarregados. Os puros espíritos são os Messias, ou mensageiro de Deus, para a transmissão e execução de suas vontades. Eles cumprem grandes missões, presidem a formação dos mundos e a harmonia geral do universo, tarefa gloriosa a qual só se chega pela perfeição. Unicamente os da ordem mais elevada compartilham os segredos de Deus, inspirando-se no seu pensamento, do qual são os representantes diretos. Então não tem esse negócio de alegria se aposentar não, viu? Isso é só nossa carne, porque ela precisa do descanso. Mas o espírito, quanto mais ele trabalha, mais ele tem aquela sensação do dever bem feito e mais satisfação ele tem. Ele confia, o espírito mais evoluído. E se a gente pensar em Jesus como um desses Messias, olha o que Jesus teve que fazer aqui de trabalho, que pra gente é um grande sacrifício, né? A gente pensa só na crucificação, mas ele andava de um lugar para o outro distante, tinha toda a paciência com nossas imperfeições, com os apóstolos, deixava errar para dar lição ali depois, uma paciência. Que espírito, né? Eu agradeço todos os dias por ele ter vindo ser o nosso exemplo e deixado a boa nova para ser o nosso roteiro. Porque senão a gente ia ficar perdido sem saber para onde ir. E aí ele traz a prece como essa força que nós temos para nos aproximar de Deus, quando ditada pelo coração. E traz 3 utilidades à prece. Na questão 659 é perguntado qual o caráter geral da prece. Ele fala, a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele.
Há 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. A gente usa mais o pedir, né? Não é isso? Agradece também quando as coisas estão boas. O louvor é menos, a gente ainda não tem esse louvor tão... Oh, que graça, olha o que Deus fez, olha que lindo. Eu às vezes paro ali naquela janela, olho para essa natureza, falo, meu Deus, que coisa linda que o Senhor criou, né? Reconhecer a grandiosidade e que Ele é nosso Pai, né? E aí em Boa Nova, Jesus revela, por prece, Boa Nova de Chico Xavier, por prece devemos interpretar todo ato de relação entre o homem e Deus. Devido a isso mesmo, como expressão de agradecimento ou de rogativa, a oração é sempre um esforço da criatura em face da providência divina. Os que apenas suplicam podem ser ignorantes. Os que louvam podem ser somente preguiçosos. Todo aquele, porém, que trabalha pelo bem com as suas mãos e com os seus pensamentos, esse é o filho que aprendeu a orar, na exaltação ou na rogativa, porque em todas as circunstâncias será fiel a Deus, consciente de que a vontade do Pai é mais justa e sábia do que a sua própria. Então é o fazer, é o construir, que é a prece verdadeira. O tempo todo a gente traz isso, né? E a prece torna melhor o homem? Pergunta 660. Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia espíritos bons para assisti-lo. É este um auxílio que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Como é que certas pessoas que oram, muitos são, não obstante, de mau caráter, ciosas, invejosas, intratáveis, carentes de benevolência e de indulgência e até algumas vezes viciosas? Aí o Espírito responde, o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura da prece e fecham os olhos para seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego de tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmas. A ineficácia em tais casos não é do remédio, mas da maneira que aplicam. Quantas vezes a gente mesmo, na prece, assim, reza um Pai Nosso, sem nem pensar nas palavras que a gente está colocando para fora? Sem refletir se estamos vivenciando verdadeiramente aquilo que estamos externalizando com a voz. O benfeitor espiritual de Missionários da Luz, livro de André Luiz e Chico Xavier, fala: toda a prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante, e toda criatura que cultiva a oração com o devido equilíbrio do sentimento transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade. Então, essa pessoa que se transforma nesse foco, essa pessoa que realmente se conecta com Deus, ela acaba iluminando muitos em volta. Quantos movimentos a gente vê de pessoas do bem, que constroem o bem, acabam atraindo para perto de si outros servidores, e a gente vê movimentos tão grandes, né? Se a gente pensar em Dona Irmã Dulce, em Chico Xavier, em outros tantos médios, em outros tantos santos, ou até anônimos que nós não conhecemos, mas que atraem para perto de si o desejo de servir, por conta dessa sinceridade no coração, né? E os mensageiros, a gente tem o trabalho da prece, é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Não há prece sem resposta. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica, é comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. O que é isso? Nós criamos um caminho magnético até o Criador. Comunhão, união, não é assim que a gente aprendia nas épocas da catequese? Né? Então nós nos tornamos um com o Pai, quando essa prece é verdadeira, quando conseguimos nos conectar. Em vários textos eles falam que a gente deve fazer da prece um costume o tempo inteiro. Muitas vezes a gente não consegue essa sintonia 5G, Wi-Fi, né? Muitas vezes a gente sintoniza, desintoniza, sintoniza, desintoniza. Temos ainda dificuldade de nos manter
nesse equilíbrio. Aniceto trazia os mensageiros. Enviem a majestade eterna um pensamento de consagração ao seu amor e ao seu serviço divino. Não desejem induzi-los a atitudes de fanatismo sem consciência. Não podemos abusar da oração aqui, segundo antigas viciações do sentimento terrestre. No círculo carnal, costumamos utilizá-la em obediência a delituosos caprichos, suplicando facilidades que surgiriam em detrimento de nossa própria iluminação. Então, ao invés de a gente pedir para se iluminar, a gente vai pedindo as facilidades e esquece de entregar na mão de Deus o caminho para a nossa iluminação. Aqui, no mundo espiritual que ele cita, todavia, a oração é compromisso da criatura para com Deus, compromisso de testemunhos, esforço e dedicação aos superiores desígnios. Toda prece entre nós deve significar, acima de tudo, fidelidade do coração. Quem ora em nossa condição espiritual sintoniza a mente com as esferas mais altas e novas luzes lhe abrilhantam os caminhos. Então, a importância da prece, se a gente pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, tem o Pedi e Obtereis, né? Tem a coletânea de preces e tem outras passagens em que é dedicada à prece. Porque é nosso momento de nos conectar. Então, há aquela instrução do Livro dos Espíritos, da gente antes de dormir, nos conectar com o Pai, para que durante nosso passeio na erraticidade, né? Nossa emancipação, possamos estar em bons lugares e colhendo bons aprendizados. E ao acordar, nós oremos de novo, seja nosso primeiro pensamento seja dirigido ao Pai, para que possamos aproveitar aqueles ensinamentos ao longo do dia. Isso aí é uma receita que para nós é preciosa. Por quê? Porque a gente se propõe a fazer isso. Aí vai deitar, na hora que deita, que pensa em orar, já começa a pensar na conta para pagar, no desaforo que eu vi de fulano, né? Na chateação com cicrano. E aí o pensamento a gente vai adiando essa oração, pega no sono no meio desses aborrecimentos. Então, nosso espírito se emancipa em meio a um tovelinho de ideias, em meio a lixo mental, né? Nós vamos colher lixo mental lá do outro lado. Nossa mente produz coisas palpáveis, né? As formas de pensamento. Então, a gente está liberando o que por aí? Nosso pensamento fica impresso. O que é que nós estamos imprimindo por aí? Então, o texto segue falando na utilidade de prece e de orar pelo outro. E que algumas religiões afirmam ser inútil orar pelo desencarnado, por exemplo. Não é que a sua oração vai tirar uma pessoa de uma situação em que ela precisa viver, de uma prova que ela precisa vivenciar, mas dará a ela mais força para vivenciar aquilo, mais consolo. O desencarnado ouve tua voz, ouve teu pensamento. Ele sente esse consolo. E o encarnado consegue superar mais os obstáculos. Às vezes a gente quer ajudar alguém e não tem como. A gente fica aflito vendo uma pessoa vivenciar uma situação e fala, meu Deus, como eu queria ajudar fulano. Me dá uma forma de ajudar. E a gente fica querendo ajudar no concreto, mas a gente não tem esse poder. Então a única coisa que nós podemos fazer é orar pelo outro. Porque aí ajuda essa pessoa a passar por aquilo. Porque muitas vezes quando as pessoas estão num momento tão difícil, elas têm dificuldade até para parar e realizar essa prece. Então nós podemos fazer isso por elas. Chico Xavier pegava os noticiários mais sangrentos do jornal para ler os nomes das pessoas, obiturar, tudo, para ler, para orar por eles. Eram pessoas que ele nem conhecia. Olha a capacidade que ele tinha de pedir a Deus. Quando ele via que alguém se suicidou, ele ajoelhava, Deus perdoa. Ele não tinha intenção de fazer isso, né? Então, olha que coração, porque ele sabe do desespero que a humanidade se encontra, do desequilíbrio. Quem não está equilibrado não consegue concatenar as ideias para poder fazer essa entrega. Então ele vai seguindo falando sobre a prece e traz o politeísmo, que eu já comentei aqui ao longo da fala, né, que foi uma parte da evolução da humanidade em relação a essa adoração. Então, incapaz pela sua ignorância de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, atuando sobre a matéria,
conferiu-lhe o homem atributos da natureza corpórea, isto é, uma forma e um aspecto. E desde então, tudo que parecia ultrapassar os limites da inteligência comum era para ele uma divindade. Então, tudo foi virando divindade mesmo. E traz em um determinado momento a questão dos sacrifícios, né? A gente pensa nas culturas mais antigas, a questão do sacrifício humano ou de animais. Mas os próprios cristãos, quando queimavam os hereges na fogueira, estavam fazendo sacrifícios também. Então, nós precisamos pensar, avaliar, que não estamos aqui para apontar a crença de determinadas pessoas, estamos aqui para nos avaliar. Quando eu estava conversando essa semana com alguém sobre uma situação que eu passei, falaram assim, porque as pessoas são muito ingratas, as pessoas são assim. Aí não é que eu seja santa não, mas eu paro muito para analisar as coisas, eu fico magoada também, mas eu paro para analisar. E o que em mim precisa melhorar nessa situação aqui? Se eu estou vivendo essa situação, o que aqui em mim precisa ser trabalhado? Porque o outro eu não preciso, não tenho como trabalhar ninguém. Eu não tenho como um ingrato ser grato, fazer um ingrato ser grato, um agressivo ser manso, não tenho. Mas por que me afetou essa situação? O que é que em mim precisa melhorar? Porque tem gente que fala, não faço mais nada por ninguém. É isso? Ou é não esperar nada do outro? Ou é se dar, não tirar essa alta importância que nós temos? Então nós precisamos parar para nos avaliar. Já estamos no horário. São 2h27. Então alguém quer fazer a prece? Vocês querem fazer a prece ou a mesma conduz a prece? Quer vir? Estava atrasado. Aquele relógio ali não sei se tá. O relógio estava atrasado, eu estava achando que estava no horário. Que a espiritualidade nos perdoe, você também. Então, agradecendo a Lina, né, esse momento de reflexão, né, de podermos refletir a respeito da nossa caminhada aqui, né? Aqui e agora, que não pode ser amanhã, tem que ser agora mesmo. Então, agradecendo a espiritualidade que aqui está presente e responsável por esse trabalho, os irmãos encarnados e desencarnados, nós vamos concluir o trabalho da tarde. Deixa eu ver qual é a prece que nós temos aqui. Com esta mensagem de Emmanuel. Desculpa sempre. Não condenes. Desculpa. Esquece toda a ofensa. Quem te fere ou te espanca já tem a dor da culpa. Não precisa punir. Quem já sofre por si. Quem prejudica os outros, dilapida a si mesmo. Ora e ajuda em silêncio a quem te bate ou humilha. Para expiar os erros, basta nos viver. E assim